O conflito entre Israel e Palestina, para os cristãos, é uma guerra espiritual que vem sendo travada há milênios, enraizada em profecias antigas e promessas divinas. Para os políticos, é uma luta territorial e nacionalista que já dura séculos. Mas, independentemente da lente pela qual se observa, o conflito é uma das disputas mais duradouras e complexas da história humana. Hoje, vamos mergulhar nas origens dessa inimizade, examinando eventos bíblicos, profecias e os acontecimentos do mundo real que moldaram essa rivalidade amarga, levando você mais fundo do que nunca. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Histórias da Fé para mais revelações sobre como as profecias antigas se conectam aos eventos dos dias atuais. As raízes do conflito entre Israel e Palestina remontam a milhares de anos, ao relato bíblico de Abraão e seus dois filhos, Isaque e Ismael. Abraão, considerado o patriarca tanto dos judeus quanto dos árabes, recebeu de Deus a promessa de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, de Gênesis 12, 1-3. No entanto, a história sobre quem herdaria essa promessa é onde começa a divisão. Abraão teve dois filhos, Ismael, nascido de Agar, uma escrava egípcia, e Isaque, nascido de sua esposa Sara em idade avançada. Segundo a Bíblia, a aliança de Deus seria passada por Isaque e seus descendentes, tornando Isaque o pai de Jacó, cujos descendentes se tornaram os israelitas. Essa promessa divina de terra e bênção a Isaque e seus descendentes é central para a reivindicação judaica da terra de Israel, Gênesis 17, 19-21. Mas Ismael também recebeu uma bênção de Deus, Gênesis 16, 10 e 12. Deus prometeu que Ismael se tornaria o pai de uma grande nação. Os descendentes de Ismael são tradicionalmente entendidos como sendo os povos árabes, o que inclui os palestinos. Essa divisão ancestral estabelece as bases do conflito, já que tanto judeus quanto árabes reivindicam Abraão como seu antepassado e veem a terra de Canaã como parte de sua herança. O cerne do conflito entre Israel e Palestina é a reivindicação da terra de Israel, que ambos os lados consideram sua pátria legítima. Para os judeus, a terra não é apenas um lugar para viver, é o cumprimento de uma promessa divina. A aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó inclui a terra de Canaã, hoje Israel e Palestina, como uma herança eterna para seus descendentes, de Gênesis 15, 18 e 21. Essa promessa é reafirmada ao longo do Antigo Testamento, especialmente nas alianças de Deus com Moisés e o rei Davi. A Bíblia também fala da restauração de Israel nos tempos finais, com profecias em Ezequiel 37 e Isaías 66 descrevendo um futuro onde Israel é reunido do exílio e restaurado à sua terra. Essas profecias foram vistas por muitos como cumpridas em 1948. Quando Israel se tornou uma nação após quase 2000 anos de exílio, seguindo os horrores do Holocausto. Para os palestinos, muitos dos quais traçam sua linhagem até Ismael e se veem como descendentes dos antigos cananeus e outros povos da região, a terra também é seu lar ancestral. Eles vivem na região há séculos e sua conexão com a terra é profunda. Essa tensão sobre a posse da terra cria uma disputa complexa e carregada de emoções que vai além da política. Ela toca em identidade, fé e direitos históricos. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 marca um dos momentos mais cruciais e controversos da história moderna do Oriente Médio. Foi um momento de júbilo para o povo judeu, simbolizando o cumprimento de profecias antigas e a restauração de sua pátria após séculos de exílio. Mas, para os palestinos, esse momento significou, na verdade, o início de um deslocamento duradouro e de perdas, o que eles chamam de Nakba, a catástrofe. Compreender o impacto profundo de 1948 exige um mergulho nas dimensões históricas, políticas e emocionais que moldaram o conflito entre Israel e Palestina como conhecemos hoje. Para entender a importância de 1948, é preciso primeiro compreender os fatores que levaram à criação do Estado de Israel e ao conflito moderno. O conflito entre judeus e árabes na Palestina começou a tomar forma no final do século XIX, com a ascensão do movimento sionista, fundado por Theodor Herzl em 1897. O sionismo defendia o estabelecimento de uma pátria judaica em resposta a séculos de perseguição, incluindo pogrões na Europa Oriental e na Rússia. Naquela época, a Palestina estava sob controle do Império Otomano e era habitada predominantemente por uma população árabe muçulmana, com pequenas comunidades cristãs e judaicas.
No entanto, o movimento sionista via a Palestina como a pátria histórica do povo judeu, com base em reivindicações bíblicas e laços históricos com a terra de Israel. A partir do início dos anos 1900, a imigração judaica para a Palestina aumentou de forma constante, impulsionada pelas aspirações sionistas e pelos perigos crescentes enfrentados pelos judeus na Europa. Essa imigração foi ainda mais acelerada pela Declaração Balfour de 1917, na qual o governo britânico expressava seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Embora tenha sido bem recebida pelos judeus, a declaração plantou as sementes do conflito com os habitantes árabes da região. Eles viam a declaração como uma traição por parte dos britânicos, que anteriormente haviam prometido independência árabe em troca de apoio contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Após a derrota dos otomanos em 1918, a Grã-Bretanha recebeu o controle da Palestina por meio de um mandato da Liga das Nações, formalizando seu papel na administração da região. Durante esse período, a imigração judaica e a compra de terras continuaram a aumentar, resultando em tensões crescentes entre judeus e árabes. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, essas tensões escalaram para episódios esporádicos de violência entre as comunidades judaicas e árabes na Palestina. Ambos os grupos sentiam um profundo apego à terra, e os movimentos nacionalistas concorrentes, o sionismo para os judeus e o nacionalismo árabe para os palestinos, começaram a entrar em choque de maneira mais aberta. Na década de 1930, com o aumento da imigração judaica, especialmente devido à ascensão da Alemanha nazista, os árabes palestinos ficaram cada vez mais alarmados. Muitos temiam que a crescente população judaica logo dominasse a região, levando a apelos por limites à imigração e às compras de terras por judeus. Esses temores atingiram um ponto crítico durante a Revolta Árabe de 1936 a 1939, uma ampla revolta contra tanto a administração britânica quanto as comunidades judaicas. A revolta foi violentamente reprimida pelos britânicos, mas aprofundou o ressentimento palestino e fortaleceu o desejo da comunidade judaica por autodefesa. Os trágicos eventos da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto deram ainda mais urgência à causa sionista. O extermínio sistemático de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista deixou os sobreviventes determinados a criar uma pátria onde pudessem viver em segurança e livres da perseguição. Para muitos judeus, a Palestina era o único lugar que poderia servir como esse refúgio. Após a guerra, dezenas de milhares de refugiados judeus, muitos deles sobreviventes do Holocausto, buscaram imigrar para a Palestina. No entanto, os britânicos, enfrentando uma oposição árabe crescente e desafios geopolíticos próprios, impuseram limites à imigração judaica. Isso levou a organizações paramilitares judaicas, como Haganah, Irgun e Lehi, a lançarem campanhas violentas contra as forças britânicas, exigindo o fim das restrições de imigração e do domínio britânico. Exaustos da guerra e incapazes de lidar com a crescente violência, os britânicos encaminharam a questão da Palestina para a recém-formada Organização das Nações Unidas. Em 1947, em resposta à crescente violência entre judeus e árabes, a ONU propôs uma solução, o Plano de Partilha de 1947. O plano visava dividir a Palestina em 2 estados separados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional, devido à sua importância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. De acordo com o plano de partilha da ONU, 55% da terra seria alocada para o Estado judeu e 45% para o Estado árabe. Jerusalém iria para o Estado árabe, mas permaneceria sob controle internacional. Para os judeus, que há muito sonhavam com uma pátria, o plano de partilha foi uma vitória, embora muitos sentissem que a terra alocada a eles era pequena e fragmentada demais. Para os palestinos e o mundo árabe, o plano de partilha foi visto como profundamente injusto. Na época, os judeus constituíam apenas cerca de 30% da população e possuíam menos de 10% da terra na Palestina. No entanto, o plano lhes deu a maioria do território, incluindo algumas áreas com grandes populações árabes. A liderança árabe rejeitou completamente o plano de partilha, vendo-o como uma imposição colonialista que violava os direitos da população árabe indígena. Eles acreditavam que toda a Palestina deveria ser um Estado árabe e que a crescente presença judaica era um projeto de colonização ilegítimo.
Os líderes judeus, liderados por David Ben-Gurion, aceitaram o plano com ressalvas, vendo-o como a melhor oportunidade para alcançar a criação de um Estado, mesmo que não lhes desse controle sobre Jerusalém. Em 14 de maio de 1948, com o fim do mandato britânico na Palestina, David Ben-Gurion declarou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, exércitos de 5 nações árabes vizinhas, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, se invadiram o novo Estado, com o objetivo de destruí-lo antes que pudesse se firmar. Esse foi o início da Guerra Árabe-Israelense de 1948, conhecida em Israel como a Guerra da Independência e, para os palestinos, como a Nakba, palavra árabe para a catástrofe. Enquanto Israel lutava por sua sobrevivência, as consequências para os palestinos foram devastadoras. Durante a guerra, mais de 700.000 palestinos foram deslocados, fugindo de suas casas por medo ou sendo expulsos à força pelas forças israelenses. Aldeias palestinas inteiras foram despovoadas, e muitas foram destruídas. Esses refugiados fugiram para países vizinhos, Jordânia, Líbano, Síria e Egito, sul para a Cisjordânia e a faixa de Gaza. As causas desse deslocamento em massa ainda são intensamente debatidas. Historiadores israelenses argumentam que muitos palestinos fugiram voluntariamente, antecipando uma rápida vitória árabe, enquanto estudiosos palestinos destacam as expulsões realizadas por milícias judaicas durante campanhas militares, como o Plano Dalet, que tinha como objetivo garantir as fronteiras do novo Estado. Independentemente das causas, o resultado foi o mesmo: uma enorme população de palestinos apátridas e um profundo sentimento de injustiça que alimenta o conflito há décadas. Os acordos de armistício de 1949, que encerraram a guerra, deixaram Israel com o controle de 78% da Palestina histórica. Os territórios restantes, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza, foram controlados pela Jordânia e pelo Egito, respectivamente, até a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel capturou essas áreas. A Nakba não é apenas um evento histórico para os palestinos. Ela é o trauma definidor de sua identidade nacional. O deslocamento de 1948 criou uma crise de refugiados palestinos que persiste até hoje, com milhões de palestinos vivendo em campos de refugiados em países árabes vizinhos, na Cisjordânia e em Gaza, ou espalhados pelo mundo. O direito de retorno, demanda para que os refugiados palestinos e seus descendentes possam retornar às casas das quais fugiram ou foram expulsos em 1948, continua sendo uma das questões centrais do conflito entre Israel e Palestina. Para os palestinos, 1948 representa a perda de sua pátria, a destruição de sua sociedade e o início de sua condição de apátridas. Todos os anos, no dia 15 de maio, os palestinos comemoram o dia da Nakba, lamentando a perda de sua terra e exigindo o reconhecimento de seus direitos. A memória da Nakba é fonte de profundo ressentimento e alimenta o desejo por justiça, restituição e um Estado próprio. Os eventos de 1948 lançaram as bases do moderno conflito entre Israel e Palestina. O estabelecimento de Israel e o deslocamento do povo palestino criaram duas narrativas nacionais opostas, uma de triunfo e restauração para os judeus, e outra de catástrofe e perda para os palestinos. Se essas memórias históricas concorrentes moldaram as identidades coletivas de ambos os povos e tornaram o caminho para a paz extraordinariamente difícil. A Nakba continua no centro da demanda palestina por autodeterminação, justiça e o direito de retorno. Para os israelenses, a Guerra de 1948 simboliza a realização de um sonho de 2000 anos de retorno à sua terra ancestral e a construção de um Estado soberano. O legado de 1948 continua a lançar uma longa sombra sobre todas as tentativas de resolver o conflito, com ambos os lados vendo os eventos daquele ano como fundamentais para entender suas lutas atuais. A Guerra dos 6 Dias de 1967 é um dos eventos mais decisivos e transformadores do Oriente Médio moderno, reformulando o cenário geopolítico da região e lançando as bases do atual conflito entre Israel e Palestina. Para Israel, a guerra resultou em uma vitória rápida e esmagadora, que expandiu seu território e solidificou sua posição na região. Para os palestinos e os estados árabes vizinhos, a guerra marcou o início de uma longa ocupação israelense da Cisjordânia, Jerusalém Oriental, faixa de Gaza e das colinas de Golã, uma fonte contínua de conflito e tensão internacional. As consequências dessa guerra breve,
porém intensa, repercutiram por décadas, influenciando as dimensões políticas, sociais e espirituais do conflito. Compreender a Guerra dos 6 Dias e suas consequências é crucial para entender as raízes do conflito entre Israel e Palestina, já que ela mudou fundamentalmente a paisagem da região e consolidou questões que permanecem centrais até hoje. A Guerra dos 6 Dias não surgiu do nada, mas foi o culminar de tensões crescentes entre Israel e seus vizinhos árabes, Egito, Jordânia, Síria e Iraque. Após a criação de Israel em 1948, essas tensões foram intensificadas por diversos fatores-chave. A Guerra Árabe-Israelense de 1948, conhecida em Israel como a Guerra da Independência e entre os palestinos como a Nakba, catástrofe, deixou cicatrizes profundas. Os Estados árabes, especialmente Egito, Jordânia e Síria, recusaram-se a reconhecer o direito de Israel à existência e permaneceram comprometidos em reverter os resultados de 1948. O nacionalismo árabe, liderado pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, visava unir os Estados árabes contra Israel. A Guerra de 1948 deixou disputas territoriais não resolvidas, especialmente sobre a Cisjordânia, controlada pela Jordânia, a faixa de Gaza, controlada pelo Egito, e as colinas de Golã, parte da Síria. Nos anos que antecederam a Guerra dos 6 Dias, houve frequentes escaramuças e confrontos de fronteira entre Israel e seus vizinhos, com as tensões aumentando sobre o controle dessas áreas. Outro precursor da Guerra dos 6 Dias foi a Crise de Suez, em 1956, quando Israel, em coordenação com o Reino Unido e a França, invadiu o Egito após a nacionalização do Canal de Suez por Nasser. Embora Israel tenha se retirado sob pressão internacional, a guerra aprofundou a animosidade entre Israel e o Egito e lançou as bases para conflitos futuros. A rivalidade da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética também teve um papel. Os Estados árabes, particularmente Egito e Síria, contavam com o apoio da União Soviética, enquanto Israel, apesar de receber apoio econômico e armamentista de vários países, passou a se alinhar cada vez mais com os Estados Unidos e potências ocidentais. Em maio de 1967, Nasser intensificou o conflito ao fechar o Estreito de Tir à navegação israelense, bloqueando efetivamente o porto de Eilat e cortando o acesso marítimo vital de Israel ao Mar Vermelho. Israel viu isso como um ato de guerra, e os esforços internacionais para mediar a situação fracassaram. Diante das crescentes ameaças dos vizinhos, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, e da mobilização militar das forças árabes ao longo de suas fronteiras, Israel se sentiu cercado e vulnerável. Em 5 de junho de 1967, Israel lançou um ataque preventivo contra o Egito, marcando o início da Guerra dos 6 Dias. A Força Aérea de Israel liderou a Operação Ofensiva Falcons. Foi um ataque surpresa meticulosamente planejado que destruiu a maior parte da Força Aérea do Egito enquanto ainda estava no solo. Isso deixou o exército egípcio paralisado e garantiu a superioridade aérea de Israel durante todo o conflito. Nos 6 dias seguintes, Israel lutou em várias frentes contra Egito, Jordânia e Síria, alcançando vitórias impressionantes. Ao final da guerra, em 10 de junho de 1967, Israel havia conquistado o seguinte: capturou a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito. Assumiu o controle da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental da Jordânia. Capturou as colinas de Golã da Síria. Israel havia triplicado o tamanho de seu território em apenas 6 dias, mudando drasticamente o mapa político da região. A captura de Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha e locais sagrados para o judaísmo, cristianismo e islã, teve um profundo significado religioso e político. A vitória foi celebrada em Israel como um milagre, consolidando o poder militar do Estado na região. A Guerra dos 6 Dias criou uma nova realidade. Israel agora controlava populações árabes significativas na Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, dando início ao que ficou conhecido como a ocupação israelense desses territórios. A captura da Cisjordânia e da faixa de Gaza trouxe mais de 1 milhão de palestinos sob domínio militar israelense. Essa ocupação tem sido uma das questões mais controversas no conflito entre Israel e Palestina, pois os palestinos nesses territórios buscam independência e o estabelecimento de um Estado palestino. A ocupação permanece um ponto de profunda preocupação internacional, especialmente com a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. A captura de Jerusalém Oriental e sua unificação com Jerusalém Ocidental foi talvez a vitória mais simbólica para Israel.
O Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, ficou sob controle israelense pela primeira vez em quase 2000 anos. No entanto, para os palestinos e o mundo árabe em geral, a perda de Jerusalém Oriental foi um grande golpe, já que a cidade também abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, dois dos locais mais sagrados do Islã. A captura das colinas de Golã da Síria permaneceu como uma vantagem militar estratégica para Israel, fornecendo uma zona de segurança contra possíveis ataques do norte. No entanto, o governo sírio continua exigindo sua devolução, tornando o Golã um ponto-chave de tensão nas relações entre Israel e Síria. A guerra agravou a crise dos refugiados palestinos. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram deslocados dos territórios recém-ocupados, somando-se ao já significativo número de refugiados criados durante a Nakba de 1948. Esses palestinos deslocados nunca foram autorizados a retornar, alimentando ressentimentos e dificultando ainda mais os esforços de paz. A vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias foi resultado não apenas de sua estratégia militar, mas também do apoio e respaldo de vários aliados internacionais. Embora o principal apoiador militar de Israel fosse os Estados Unidos, outros países ocidentais desempenharam papéis importantes no fornecimento de financiamento, armas e apoio diplomático. Embora os Estados Unidos não tenham se envolvido diretamente na Guerra dos 6 Dias, forneceram apoio militar e financeiro crucial a Israel no período que antecedeu o conflito. A política dos Estados Unidos no Oriente Médio durante a década de 1960 foi moldada pela rivalidade da Guerra Fria com a União Soviética. Com a União Soviética apoiando estados árabes como Egito e Síria, os Estados Unidos viam Israel como um aliado estratégico na região. Os Estados Unidos forneceram a Israel uma ampla variedade de equipamentos militares, incluindo aviões, tanques e artilharia, além de ajuda financeira. A Força Aérea Israelense, que desempenhou um papel decisivo na guerra, estava equipada com aviões fabricados nos Estados Unidos, incluindo jatos Mirage franceses e jatos F-4 Phantom americanos. Os Estados Unidos também forneceram cobertura diplomática para Israel nas Nações Unidas. Embora os Estados Unidos tenham pedido um cessar-fogo durante a guerra, não impediram que Israel alcançasse seus objetivos. Antes da Guerra dos 6 Dias, a França era o fornecedor de armas mais importante para Israel. A França desempenhou um papel significativo na construção das capacidades militares de Israel durante as décadas de 1950 e início dos anos 1960, incluindo a venda dos aviões Mirage III. Esses caças foram fundamentais para alcançar a superioridade aérea de Israel. No entanto, após a guerra, a França se distanciou de Israel, alinhando-se mais com os Estados Árabes. Um financiamento significativo para os esforços militares de Israel também veio de organizações judaicas privadas e comunidades da diáspora ao redor do mundo, particularmente nos Estados Unidos. Comunidades judaicas arrecadaram dinheiro para ajudar a financiar equipamentos militares, ajuda humanitária e infraestrutura para o novo Estado israelense. Do lado oposto, Egito, Síria e Jordânia foram fortemente apoiados pela União Soviética, que os forneceu com treinamento militar, armas e assistência financeira. A União Soviética via os Estados Árabes como parceiros estratégicos na luta da Guerra Fria por influência no Oriente Médio, e forneceu tanques, aeronaves e artilharia às forças árabes. Apesar desse apoio, a coordenação militar árabe foi fraca, e suas forças foram rapidamente derrotadas pelo ataque preventivo de Israel e seu planejamento militar superior. A Guerra dos 6 Dias transformou o Oriente Médio. Israel não apenas garantiu sua sobrevivência, como também expandiu significativamente suas fronteiras. No entanto, a ocupação dos territórios palestinos, incluindo a Cisjordânia e Gaza, lançou as bases para décadas de tensão, levantes e ciclos de violência. Resolução da ONU 242. Após a guerra, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a Resolução 242, que exigia a retirada das forças armadas israelenses dos territórios ocupados no conflito recente, e o reconhecimento de todos os estados da região com o direito de viver em paz. Embora a resolução tenha se tornado a base para futuras negociações de paz, sua redação ambígua, especialmente em relação à extensão da retirada israelense, deixou espaço para múltiplas interpretações. Até hoje, o status dos territórios ocupados permanece como uma questão central no conflito Israel-Palestina. Movimento de assentamentos.
Após a guerra, assentamentos israelenses começaram a surgir na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Esses assentamentos, vistos pela comunidade internacional como ilegais sob o direito internacional, expandiram-se significativamente ao longo das décadas, criando uma realidade demográfica e política que complica qualquer possibilidade de uma solução de dois estados. Resistência palestina. A Guerra dos 6 Dias também catalisou o nacionalismo palestino, com o surgimento de movimentos como o Fatah e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, liderada por Yasser Arafat. Esses grupos passaram a exigir cada vez mais o estabelecimento de um Estado palestino independente, utilizando tanto meios políticos quanto a luta armada para alcançar seus objetivos. A ocupação se tornou uma fonte de sofrimento diário para os palestinos e um grito de guerra para os movimentos de resistência. A Guerra dos 6 Dias é mais do que apenas um conflito militar, é o evento que remodelou o Oriente Médio moderno e definiu os parâmetros do conflito Israel-Palestina que persiste até hoje. A vitória rápida de Israel e a subsequente ocupação da Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental criaram um cenário para décadas de tensão, resistência e ciclos de violência. As consequências da guerra, ocupação, deslocamento, expansão de assentamentos e a contínua luta por Jerusalém continuam no centro do conflito Israel-Palestina, com ambos os lados profundamente enraizados em suas posições. Ao considerarmos os eventos de 1967, fica claro que a Guerra dos 6 Dias não foi apenas um episódio isolado da história, mas um momento que alterou fundamentalmente o futuro do Oriente Médio. No centro da visão espiritual do conflito Israel-Palestina está a aliança que Deus fez com Abraão, e por extensão com seus descendentes. Essa aliança não diz respeito apenas ao povo de Israel, mas também a uma terra específica, a terra de Canaã, que Deus prometeu aos descendentes de Abraão como uma herança eterna. Em Gênesis 12:1-3, Deus promete a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será grande, e será uma bênção para a sua descendência. Darei esta terra à sua descendência. Essa promessa divina da terra é reiterada em Gênesis 15:18-21, onde Deus especifica os limites dessa terra, estendendo-se desde o Nilo até o Eufrates. Ela foi dada aos descendentes de Abraão por meio de Isaque, não como uma posse temporária, mas como uma posse eterna, conforme Gênesis 17:7-8. Essa promessa forma a base das reivindicações judaicas à terra de Israel e Jerusalém, pois eles se veem como herdeiros dessa aliança. Para muitos cristãos, essa aliança permanece ativa e significativa na era moderna. A crença é que as promessas de Deus são eternas, e que a terra de Israel foi dada ao povo judeu como parte de seu plano divino. Assim, qualquer conflito sobre essa terra não é apenas uma questão de política ou território, mas é visto como uma tentativa de minar a aliança de Deus e frustrar seu plano para Israel e para o mundo. Ao longo do Antigo Testamento, há inúmeras profecias sobre a dispersão do povo judeu, seu exílio e sua eventual restauração à terra de Israel. Essas profecias falam de um tempo em que Israel seria reunido das nações e restaurado à sua terra natal, um processo que muitos cristãos acreditam ter começado no século XX. Uma das profecias mais significativas vem do livro de Ezequiel. Em Ezequiel 37, o profeta tem uma visão de um vale cheio de ossos secos, que representam o povo de Israel. Deus diz a Ezequiel que esses ossos voltarão à vida, uma metáfora para a ressurreição da nação de Israel após séculos de exílio. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei entrar em vocês o fôlego de vida, e vocês voltarão a viver. Porei o fôlego em vocês, e vocês voltarão a viver. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37 2.5-6. Mais adiante no capítulo, Deus declara: tomarei os israelitas dentre as nações para onde foram, eu os reunirei de todas as partes e os trarei de volta para a sua própria terra. Ezequiel 37:21. Para muitos crentes, a criação do moderno Estado de Israel em 1948 é o cumprimento direto dessa profecia. Após quase 2000 anos de exílio, desde a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., o povo judeu foi reunido à sua terra ancestral, exatamente como a Bíblia previu. Isso foi visto como um evento milagroso, sinalizando o início da linha do tempo dos tempos do fim.
Se Israel é central no plano profético de Deus, então Jerusalém é a joia da coroa desse plano. A cidade de Jerusalém tem uma importância incomparável no judaísmo, cristianismo e islamismo, mas sua importância bíblica é especialmente destacada nas profecias. Jerusalém é descrita como a cidade onde Deus colocou o seu nome e onde ele habitará com seu povo. Em 2 Crônicas 6:06, Deus diz: "E mais escolhi Jerusalém para ali estabelecer o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo Israel." Ao longo da Bíblia, Jerusalém é retratada como o ponto focal da atividade de Deus na terra. É o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque, onde Davi estabeleceu seu reino e onde o Templo de Salomão foi erguido como símbolo da presença de Deus entre seu povo. No Novo Testamento, Jerusalém é a cidade onde Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou, tornando-se também central para a fé cristã. No entanto, o papel de Jerusalém na profecia vai além desses eventos históricos. O livro de Zacarias fala sobre o papel futuro de Jerusalém nos tempos do fim. Em Zacarias 12:2-3, Deus declara que Jerusalém se tornará uma fonte de conflito e tensão global nos últimos dias, estou prestes a fazer de Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos ao redor. Judá também será sitiada, bem como Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la se ferirão gravemente. Essa profecia prevê um tempo em que as nações se levantarão contra Israel e tentarão tomar o controle de Jerusalém, mas elas falharão. Em última análise, muitos cristãos veem o conflito moderno sobre Jerusalém, seu status como uma cidade dividida, reivindicada tanto por israelenses quanto por palestinos, como um cumprimento direto da profecia de Zacarias. A tensão em torno do status de Jerusalém continua sendo uma questão-chave no conflito Israel-Palestina, com ambos os lados reivindicando-a como sua capital. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel capturou Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha, trazendo toda a cidade sob controle israelense pela primeira vez em quase 2000 anos. Este evento é visto por muitos cristãos como parte da restauração profética de Israel, pois devolveu o Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, às mãos dos judeus. No entanto, isso também intensificou o conflito com os palestinos, que veem Jerusalém Oriental como a capital de seu futuro Estado. A Bíblia fala do papel central de Jerusalém nas batalhas finais dos tempos do fim. O livro do Apocalipse e outros textos apocalípticos descrevem uma série de guerras e conflitos que culminarão em Armagedon, o confronto final entre as forças do bem e do mal. De acordo com essas profecias, Jerusalém será o epicentro dessas batalhas finais. Em Apocalipse 16:16 está escrito: "Vi então os reis se reuniram no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon." Armagedon, derivado do hebraico Har-Megido, refere-se a um vale próximo a Jerusalém que é tradicionalmente visto como o local da batalha final entre o Anticristo e as forças de Deus. Nessa batalha, Jerusalém terá um papel crítico como a cidade de Deus, onde Cristo finalmente retornará para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino milenar. O livro de Zacarias também fala desse confronto final, e então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como luta no dia da batalha. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, Zacarias 14:3-4. Para os cristãos que veem o conflito Israel-Palestina por uma lente profética, a luta contínua por Jerusalém é um sinal de que esses eventos dos tempos do fim estão se aproximando. A batalha pelo controle da cidade é vista como mais do que uma disputa territorial, é parte de uma guerra espiritual cósmica entre as forças do bem e do mal, com a cidade no coração do plano de Deus para a redenção final do mundo. Para muitos cristãos e judeus que interpretam o conflito como parte da profecia bíblica, a guerra pela terra é mais do que um conflito humano, se é uma batalha espiritual. De acordo com essa visão, Satanás busca destruir Israel e frustrar os planos de Deus para seu povo escolhido. A ascensão da oposição a Israel, seja de grupos palestinos, de nações árabes vizinhas ou de críticos internacionais, é frequentemente vista como parte dessa guerra espiritual maior. No livro de Daniel, por exemplo, lemos sobre forças espirituais influenciando governantes e conflitos terrenos. Daniel fala de seres angelicais lutando contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, as forças espirituais que representam os poderes terrenos dessas nações.
Muitos acreditam que forças espirituais semelhantes estão em ação no conflito moderno sobre Israel, com poderes demoníacos tentando minar os propósitos de Deus. Além disso, o conflito sobre Jerusalém é visto como um microcosmo da batalha espiritual maior entre o reino de Deus e as forças das trevas. Para os cristãos, essa luta não diz respeito apenas à soberania nacional ou a fronteiras políticas, mas à culminação do plano de Deus para redimir o mundo através de Cristo, que retornará para reinar de Jerusalém e estabelecer seu reino eterno. A cidade de Jerusalém, com seu profundo significado religioso, continua no centro da luta política. O controle de Israel sobre Jerusalém Oriental, que os palestinos reivindicam como capital de seu futuro Estado, tem sido um ponto central nas negociações de paz. A comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, não reconhece a soberania israelense sobre Jerusalém Oriental, considerando-a território ocupado. A solução de dois estados, que prevê um Estado palestino independente ao lado do Estado de Israel, continua sendo a proposta mais amplamente defendida para resolver o conflito. No entanto, décadas de negociações não conseguiram produzir um acordo duradouro, e ambos os lados continuam profundamente divididos sobre questões centrais, como fronteiras, status de Jerusalém, arranjos de segurança e o direito de retorno dos refugiados palestinos. Seja vista pela lente da guerra espiritual ou da luta política, uma coisa é certa: o conflito entre Israel e Palestina faz parte de uma história maior, uma história que vem se desenrolando há milênios e que pode continuar a moldar o curso da história mundial. E você? Acredita que o conflito Israel-Palestina é principalmente uma guerra espiritual, um conflito político, ou ambos? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no Histórias da Fé para mais análises aprofundadas sobre como profecias antigas moldam o nosso mundo moderno.